Graça e paz, povo querido, povo amado. Graça e paz, que bom ver vocês aqui. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui, querido, para fazer algo novo, né? Nós vamos falar hoje sobre família, né? E nós vamos dar o nome desse quadro como Arpan em Casa. Queridos, nós sabemos que durante essa quarentena, durante esse tempo, né, onde famílias estão em quarentena, dentro de casa, há muitos conflitos entre marido, esposa, filhos, parentes. Então nós decidimos ajudar você, né, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso relacionamento. Se a gente tem alguns pontos positivos, nós queremos compartilhar com vocês nesse momento, para a gente poder juntos avançarmos, crescermos e o melhor, sermos de fato uma família de Deus, amém? Então eu vou estar conversando um pouco, a gente vai ser um bate-papo, eu e a pastora, né? Se você gostar, tá certo? Se você estiver gostando do bate-papo, já dá um joinha aí nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, amém? Nós vamos estar vamos ver se vamos fazer a segunda parte, né, pastora? Sim. Se tiver uma boa aceitação, as pessoas gostarem de fato aí desse momento, né? Você gostar, você receber algo de Deus, nós podemos até ver um outro momento também, uma segunda parte desse bate-papo, não é verdade? Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você pode deixar aí nos comentários, que posteriormente a gente vai estar dando uma olhada e aí respondendo assim que possível aqui no próximo, quem sabe, Arpan em Casa. Amém? Então, antes de começarmos, a Bíblia nos instrui a orar. Amém? Então, não é porque vai ser algo diferente que nós não vamos ter os princípios. Então, eu queria convidar você, primeiramente, a chamar toda a família para estar assistindo junto com você esse momento. Amém? Chama aí, pega a sua Bíblia, caderno, caneta para você anotar. Aleluia. Chama a família e vamos orar. Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós pedimos a tua unção, a tua bênção nesse momento, para que haja cura em casamentos, que haja restauração, que em nome de Jesus a tua palavra venha estar tocando em famílias nesse momento, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o meu clamor, que através desse bate-papo o Senhor possa estar edificando famílias, levantando homens, mulheres, famílias, filhos, Pai, tocando, restaurando, curando, trazendo perdão para a família que precisa, mudança para aqueles que precisam. Eu creio, Senhor, que pode sim, tem condições sim de vivermos uma família na tua palavra, uma família em paz, no shalom do Senhor. Amém. Por isso nós te agradecemos e pedimos a tua presença, Espírito Santo, tanto aqui como também em cada lar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de conversarmos e falar um pouco, né, com a pastora. Sou nervosa porque muitas coisas ele não me disse como é que vai ser. Ele disse que vai me perguntar muitas coisas. Vai ser algo espontâneo. Vai ser espontâneo, vai ser uma conversa espontânea. Então a gente não tem script, né? Apenas aqui alguns versículos que eu anotei. E aí vamos estar conversando, batendo um papo. E de forma bem específica, né? Esse momento vamos falar sobre resolvendo conflitos, né, pastora? Porque existem muitos conflitos em um casamento, em uma família. Verdade. Então nós vamos falar um pouco como eu e a pastora, desde o nosso namoro, nós tivemos alguns princípios que nos ajudam até hoje a resolver conflitos, Tem né? se tornado uma âncora, né? Sempre que alguma coisa quer se levantar para querer balançar, a gente se recorda desses princípios e nos dá uma base para que a gente possa manter a paz do Senhor, o shalom de Deus dentro do nosso relacionamento e daquilo que nós estamos construindo, né? Porque nós estamos unidos por um propósito. E o propósito da família vem de Deus. E nós não podemos deixar ser destruído por causa de pequenas coisas, pequenas raposinhas que a gente não está sabendo como lidar. Seja saber conversar, seja lidar com algo que a gente não concorda no outro, pensamentos diferentes, né? Porque isso é muito comum. E como vocês já nos conhecem, vocês sabem que eu e o pastor somos totalmente diferentes. Então vocês vão aprender um pouco daquilo que tem sido
um pouco do que tem funcionado conosco, princípios do Senhor e também pessoal, né? Porque cada um vai se adequar mais ou menos como é que vai funcionar para você. Mas tem algo que a palavra funciona para todo mundo. Amém. Então eu sei que você será mais que abençoado. Amém? Amém? Então, para a gente poder começar esse bate-papo, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, antes de a gente começar, né, e falarmos um pouco sobre como nós resolvemos nossos conflitos, é importante dizer para você, querido, que está me ouvindo agora, você que é esposa, você que é marido, né, você também que é filho, né, que está aí em sua família, queridos, dentro do lar, dentro da família, é preciso existir um cordão de 3 dobras, que é a mãe, né, ou a esposa, o marido, tá certo? E o Senhor. Amém. Deus, ele precisa estar na sua família. Deus, ele precisa fazer parte da rotina da sua família. Não tem como uma família feliz viver fora ou distante do Senhor. Quer ser uma família feliz, quer ter uma família diante dos pés do Senhor, convida Ele a estar com você todos os momentos. Amém? E se for preciso, até impossível, né? Se for possível, faz também devocionais pela manhã ou à noite, né, pastora? Faz junto a sua família para orar. Ora junto, né? Isso, chama o Senhor para estar junto com você. Amém? Então, o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Isso me ensina ou me mostra que uma aliança, querido, ela é fortificada quando o Senhor Jesus está entre a mulher e o homem, amém? Então, se entre a mulher e o homem tem Deus no meio, o relacionamento tem Deus no meio, com certeza eles não vão ser destruídos, não vai haver o que muitas vezes nós estamos vendo aí fora, né? Casais se separando, a quarentena tá aí, então tem homem batendo em mulher e vice-versa, né? Mulher também batendo em homem e destruição, pessoas se separando. Então, se você tem Deus dentro do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família, você vai usufruir do shalom de Deus na sua casa e no seu relacionamento, amém? E o melhor, você não vai querer pular do barco, amém? Mas vai deixar o seu barco firme, ancorado, para fazer as grandes viagens que Deus tem reservado para a sua família. Aleluia. Então, a família, para a gente poder entender, ele é um quadro pintado por Deus, é um projeto de Deus. Quando você vê a família, você vê pai, mãe, filho, né? Essa é a estrutura de uma família convencional. Então, quando você vê esse quadro, esse projeto de Deus chamado família, você vai identificar em uma família um pouco do céu ali, né? Um pouco do que é também ter uma família no céu. Por exemplo, o marido, ele faz papel, né? Ou ele pode ser a imagem de Deus aqui na terra, né? O marido do supridor, daquele que está lhe cuidando, né? Assim como Deus também é. A mulher faz a parte do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um auxiliador, um ajudador. E a Bíblia também diz que mulher é auxiliadora, ajudadora. E o filho como Jesus. Então, é um quadro, a família é um quadro pintado dos céus, para que a gente possa viver e usufruir do melhor aqui na terra. Então, querido, eu quero dizer para você que está me ouvindo, é possível, você pai, você mãe, você filho, você que está na sua família, amém? Marido, mulher, é possível você viver o melhor de Deus, não apenas no seu casamento, como na sua família, amém? Então, pastora, sem muitas delongas, a gente teve logo no início do nosso namoro algumas conversas, porque, querido, entenda, eu tenho uma cultura, a pastora tem outra cultura, eu tenho uma forma de agir, a pastora tem outra, né? Então a gente no início tivemos alguns conflitos, né, de cultura, choques de cultura, e foi preciso uma boa conversa para colocar pontos, princípios que iria nos ajudar a resolver conflitos de forma rápida, objetiva, sem muita confusão, sem muita briga,
né? E aí a gente começou a desenvolver o chamado reunião administrativa. Alguns irmãos da igreja já pegando peito, pastor, hoje tem reunião administrativa. Então nós entendemos que o marido tem seus deveres, a esposa tem seus deveres, como o filho também tem os seus deveres, né, pastor? Então, como foi que a gente conseguiu desenvolver esses princípios? Qual foi esses princípios para que as pessoas possam entender e aprender, pastora? Primeiro de tudo é entender que os dois indivíduos são importantes, sabe? Tem pessoas que acham que porque aprende, o marido é o cabeça do lar, a mulher tem que estar submissa. E essa submissão não é uma imposição. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Nós dois somos sacerdotes do Senhor e estamos caminhando junto. Então ninguém é maior do que ninguém e a gente precisa se respeitar quanto a isso. Precisa entender que Deus tem um propósito na vida dele e que ele também tem um propósito na minha vida e a nossa caminhada junto é para se somar. Então eu vou apoiar ele como ele também vai me apoiar. Então, como seres importantes, imagem e semelhança de Deus, nós não podemos subjugar achando que eu sei mais, eu sou da palavra, eu sou crente, então ele tem que me ouvir, ele tem que me entender. Não é por aí, mulheres. Geralmente isso acontece muito com mulheres que há mais tempo é crente, ou então que ela é crente e o marido não é. Então elas se acham muito sábias e se colocam numa posição de anular a vida do outro. Independente de que se ele já está no Senhor ou não, ele é uma vida à imagem e semelhança de Deus e nós devemos honrar assim como o Senhor honraria. Então o primeiro princípio é isso. Nós precisamos respeitar um ao outro, ter o outro como importante, saber o que o outro quer, o que o outro precisa, para que a gente possa começar um diálogo. E aí entra onde muitos casais começam a se perder: a comunicação. O diálogo começa a se quebrar por causa de diferenças. Acontece muito, por exemplo, no início do nosso relacionamento, tinha coisas que a gente diferenciava um pouco. E por isso, às vezes eu até para evitar, preferava nem conversar sobre. Vamos conversando sobre outras coisas, aquilo que é bom, a gente estava junto. Mas a algum momento, aquilo que não era compatível, aquilo que não foi resolvido ia vir à tona e não ia vir de uma forma legal. Se a gente não consegue resolver, né, pastora, aquela situação em um diálogo agora, porque é muito mais confortável, né? É muito mais tranquilo você deixar esconder ali embaixo dos panos, embaixo do tapete, aquele conflitozinho, a diferença de pensamento, aquele conflito, para deixar para depois, empurrando com a barriga. Mas entenda, aquilo que você guarda, né, embaixo do tapete, um momento vai vir à tona. E eu quero dizer para você, se você guardar agora, no início, para resolver depois, aquilo que ainda era conseguir resolver pequeno, ele pode desenvolver e ficar gigante, né? Aquela lagartixazinha pequenininha pode virar um jacaré. Exato. Né? Então, nós precisamos resolver principalmente aqueles diálogos difíceis, que muitas vezes a gente dá vontade de não quero agora, vamos deixar para depois, mas é preciso resolver, né, pastora? Então, nós precisamos ter como importante aquilo que o outro pensa. Porque às vezes a gente tem algo que é muito lógico. Não, é assim, tem que ser desse jeito, e porque ele não faz, e você começa a ter uma exigência da outra pessoa quando aquela pessoa nem acha aquilo importante. E aí é onde começa as queixas e as brigas. E aí nós precisamos entender aquilo que é importante para o outro e aquilo que o outro também entenda o que para você é importante e chegar em um consenso. E aí veio o que a gente estabeleceu no nosso namoro. Desde o nosso namoro a gente estabeleceu isso, que é trazer princípios para o nosso relacionamento. Por exemplo, se eu discordasse de algo dele, primeira coisa, a gente concordou nunca brigar na frente de ninguém, porque isso ia estar
denegrindo a imagem do nosso relacionamento. Isso ia estar envolvendo outras pessoas, envolvendo família, envolvendo outros que não precisam ser envolvidos, até porque depois se resolvem. Eu sei que já acontece, como pastores a gente sabe muitas coisas. Às vezes você briga com o seu cônjuge, fala para seu pai, para sua mãe, fala para os outros, e depois vocês se resolvem, e aí depois seus pais é que tá contra o outro, e aí vocês quebraram aquela harmonia entre toda a família. Então, já do namoro a gente já tinha estabelecido, nós vamos resolver juntos, é eu e você. Então, às vezes estava no meio dos amigos e alguma coisa acontecia que não era muito do meu agrado, estava lá, continuava plena, continuava do mesmo jeito. Era difícil, porque eu sou muito transparente. Então, às vezes, eu já ficava meio... Então, eu chegava no ouvido, amor, não gostei muito disso, não. Depois a gente conversa. Porque, para mim, já aliviava aquela tensão no início, mas eu guardava para o momento certo a gente conseguir conversar. E não expor o nosso relacionamento para outras pessoas. Guardar, blindar. Amém? Uma coisa que eu sempre aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre diz, olha a capa de Noé, sabe? Noé, quando você vê na Bíblia, ele se embriagou, ficou nu, e os seus filhos um deles mangou dele, e os outros filhos veio de costas, cobriram a nudez de Noé. E é assim que Deus quer fazer com os nossos parentes. Nós não precisamos expor aquilo que um erro do outro. E você que briga desse jeito, e você que explode desse jeito, e fala os defeitos das pessoas, do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai, para as outras pessoas, expondo. E isso é desonra. Nós somos seres à imagem e semelhança de Deus. Nós não devemos desonrar ninguém, quanto mais aquele que está perto de você. Então nós devemos ter honra com aquela pessoa. Então nós devemos cobrir e não mangar e chamar os outros para ver. Então cubra, sabe? Trate com honra o seu cônjuge. Então a gente trouxe isso para o nosso relacionamento. A honra foi um dos pilares que a gente colocou como princípio no nosso relacionamento. Honrar. Às vezes, né, pastora? Às vezes a discussão é sobre um prato que quebrou. Aí daqui a pouco o marido ou a esposa já está dizendo, mas a sua mãe também é assim. Aí o outro já diz, o seu pai também. E aí começa a colocar, brigar, bota a culpa na família, e já leva aquela discussão que estava com uma coisa pequenininha, algo simples de resolver, mas já fez aquela tempestade em um copo d'água. Então a gente precisa entender e aprender a resolver esses conflitos, né? E não discutir na hora, porque a Bíblia também nos ensina, querida, que quando a gente fala com raiva, a gente não fala, a gente vomita. Então a gente precisa saber falar na hora certa, a coisa certa, para resolver a situação de forma certa. Amém? Então a gente tentou e colocou um dos princípios foi esse que a pastora falou, né? E além dos outros que ela vai estar falando agora também. E além da honra, a gente, por exemplo, no início, quando eu ia falar, já era apontando, porque você faz isso, isso, isso e isso. E aí o outro, ao invés de aceitar aquilo que eu estou falando, até por causa da forma como eu falava, já vinha se justificando. Mas você também fez isso, isso e isso. Quem já aconteceu isso? Algum relacionamento, né? Seja até pai e filho, mãe e filha. Principalmente acontece com marido e mulher. Você acaba dizendo, mas você fez isso, mas eu fiz isso por causa disso. E aí era uma discussão sem fim. Então, sempre a gente estabeleceu no nosso relacionamento de buscar ao Senhor, trazer essa terceira dobra na nossa vida e fazer alguma forma de a gente conseguir conversar. Então eu disse, amor, então como é que eu faço para conversar com você? Porque tem coisas que eu discordo, mas toda vez que eu vou discordar de você, você já vem se chateando comigo, aí eu já choro porque eu sou chorona, aí pronto, começava aquela coisa. Então a gente precisava estabelecer uma forma saudável de a gente conseguir conversar, e isso tudo foi no início do nosso namoro, que foi bênção demais, porque antigamente a gente estabeleceu, a gente só vai terminar essa conversa até resolver. Só vamos dormir, né? Só vamos dormir se resolver esse conflito. Por quê? Porque as pessoas fogem do conflito, fogem
daquilo que causa desconforto. Então, prefere nem mexer. O que a gente muito vê, né, hoje em dia, principalmente namorados, acontece muito isso. Tá brigando, discutiu, aí desliga o telefone, já quebra chip, já muda de número, aí deixa a menina ou deixa o rapaz para conversar no outro dia, 2, 3 dias depois. Querido, isso não é saudável para o seu relacionamento. Se tem algo para resolver, senta. Isso é maturidade. Maturidade é você permanecer e resolver a situação. Criancice é você correr e deixar para resolver depois, né? Não, eu preciso resolver depois porque fico mais tranquilo. Não, isso é falta de maturidade, tá bom? Maturidade é você permanecer, conversar e resolver. Para no outro dia, a Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia nos ensina que não podemos deixar o sol se pôr em nossa ira. Eu entendo então que eu não vou dormir sem antes resolver uma situação com a minha esposa, ou na época, a minha namorada, e para deixar para o outro dia. Não posso deixar o sol se pôr em minha ira. Então eu resolvo aquilo que tem que resolver naquela hora, e no outro dia as misericórdias de Deus se renova, no outro dia já é outro sentimento, no outro dia é outro dia, e nós temos que viver um novo, né, de forma diferente, e deixar o que resolveu para trás. Principalmente isso, né, pastor? A gente decidiu também outro princípio, já falando também outro princípio, é apagar, deixar no mar do esquecimento o que passou. A gente não traz, quando a gente vai discutir alguma coisa ou ter uma reunião administrativa, a gente não vai falar de águas passadas. Amém. Né? É que nem um rio. Se um rio não, você não vai ver a mesma água em um rio no outro dia, porque está sempre jorrando ali, correndo o rio, e aí sempre a água é nova. Então eu não vou resolver, eu não vou em meio de uma reunião administrativa, de uma conversa, de uma discussão, falar de um problema antigo. Não é verdade? Tem muita gente que faz isso. Mas você se lembra do 1970 anos atrás, né? Essa situação, e traz, né, de volta à tona todo o lixo. Ei, querida, a Bíblia diz que até o Senhor, quando lhe perdoa, joga os seus pecados no mar do esquecimento. Então deixa eu dizer uma coisa: resolveu, ponto final, joga no mar do esquecimento e vai adiante, avança. Amém? Então é bem claro de que se você está voltando à tona é porque não foi resolvido ainda. Então o que é preciso nesse momento? Senta e resolve. Resolve, perdoa, libera perdão, trata logo isso que estava causando esse desconforto, trata tudo, sabe? Se vai ser muito extenso, vai ser difícil, vai pausando, vamos resolver isso agora? A gente fez isso, a gente disse, vamos resolver isso aqui. Aí a gente resolvia, pronto, acabou, está resolvido. Então foi uma das coisas que a gente trouxe. A gente precisava resolver aquilo que a gente tinha de diferente e saber como conversar. Então a gente chegou e disse, pronto, a gente já sabe que a gente não pode dormir sem se resolver. Então como é que a gente faz para resolver? Então isso já é algo mais pessoal. Você vai perceber como é que cada um é, como entre vocês, o outro é. Casal, e né? a gente resolveu da seguinte forma. Então faça assim, George, ele chegou para mim e fez assim: então faça assim, amor, quando você está falando, eu entendo que às vezes eu faço isso, aquilo, outro, mas quando eu fizer, chegue para mim e diga, você fez assim, eu não gostei e tal, e eu vou ouvir. E aí a gente estabelece que a gente não vai mais se justificar os nossos erros. Isso é um ponto também. E aí pastor, foi um né? princípio que a gente estabeleceu. Não se justificar. Porque é aquela questão, onde a justificativa nunca vai haver mudança, né? Foi o caso de Adão e Eva, né? Deus chega no jardim, eles pecaram, eles erraram, eles comeram o fruto que não era para comer. E aí quando Deus chega, Adão diz: a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, colocou a culpa na mulher e em Deus. Deus fala com a mulher fala o quê? A culpa foi da serpente. E aí você vai ver que justificativa não traz mudança. Então o que é que acontece muito, e é algo natural, não só no nosso relacionamento, quando eu acredito que na maioria dos relacionamentos, é quando o marido ou a esposa vai falar uma situação que não gostou, ou um conflito que precisa resolver, o outro, né, o parceiro, vai querer justificar aquilo que ele fez que foi uma reação de uma atitude do outro. E aí fica aquela jogada de batata quente.
Não, a culpa foi sua porque você fez isso. A culpa foi sua porque eu fiz aquilo. Eu só fiz porque você fez aquilo outro. E a justificativa, querido, não haverá cura. Então, um princípio que a gente colocou foi de a gente conversar. Eu expor tudo que eu não gostei, tudo que eu senti que dá pra mudar, ela expor a parte dela. Eu não vou justificar, nem ela vai justificar. Simplesmente nós vamos nos arrepender, vamos pedir perdão um ao outro e nós vamos orar por aquela situação. Agora eu vou deixar bem claro, isso não é fácil de ser praticado. Não mesmo. Inclusive, era uma das maiores dificuldades minha, porque eu sou da... Mas assim, também é algo que eu falei pra ele. Eu preciso falar. Pra eu aliviar meu coração e tirar tudo aquilo que eu não gostei ou me magoei, eu preciso conversar. Porque o homem é muito fácil. O homem é aquele negócio, não, me perdoe, eu perdoo e acabou, né? E não, eu disse, eu preciso dizer o que realmente eu senti, como eu me senti. Então eu já falei antecipadamente a ele, amor, então eu preciso que você me entenda, que eu preciso falar. Eu preciso expor aquilo que me machucou, aquilo que eu não gostei. E não é uma forma de eu me justificar. Às vezes não era querendo me justificar, era simplesmente querendo aliviar, querendo mostrar aquilo que eu estava realmente sentindo. Mas no final eu aprendi que no final eu preciso, tá certo, eu entendo que isso não é justificativa para aquilo que eu fiz. Então precisa chegar no momento do perdão, de deixar para lá aquilo que você está apenas remoendo, ver uma forma de vocês conseguirem conversar. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto, na verdade, é esse. Nos princípios que a gente está conversando aqui, a gente resumindo e deixando bem organizado. Sempre o primeiro conversar. ponto é começar, né? O primeiro ponto é esse, é começar. Começar o quê, pastor? Começar a conversar. Acho que o primeiro princípio é esse, é o diálogo, né, pastora? É a gente conseguir se conectar em uma conversa, né? Sem justificativas, sem desculpas, e expor o problema mesmo, não deixar para outro dia, expor o que precisa ser resolvido, né? Sem briga, sem gritaria, sem xingamento, mas dizer, olha, eu não gostei disso. Ela dizer também o que não gostou, um entender o coração do outro, e eu acho que o primeiro princípio é esse, o diálogo, a conversa. Quer resolver conflito? Converse. Segundo ponto é trazer de tudo aquilo ali que vocês estão conversando, aquele conflito, aquele diálogo, conseguir chegar em um consenso, né? E estabelecer princípios, né? De perdão. Saber perdoar, olha, você vai falar assim, eu vou lhe perdoar, você fala assim, eu perdoo, eu vou lhe escutar, porque às vezes também tem isso, pastor. O marido fala, a mulher não quer ouvir, ou a mulher fala e o marido não quer ouvir, e fica aquela conversa, ó, quando eu estou falando, a outra vai e fala por cima e não deixa, e acaba gerando uma nova confusão. Por quê? Porque o outro não soube calar e deixar a vez da mulher, e a mulher calar, agora deixar a vez do homem, e depois pegar tudo aquilo, jogar dentro de um saquinho, sacudir no mato esquecimento, né? Isso. E chegar em um denominador comum chamado arrependimento. Ah, meu pastor, mas eu não errei. Não importa quem errou. O que importa é que os dois querem ser felizes. E eu quero dizer, tem como sim você ter um relacionamento feliz, alegre. Não estou dizendo que você vai ter um relacionamento perfeito. Eu e a pastora, nós não somos perfeitos, mas nós temos um relacionamento feliz. Amém. Todos os dias nós dormimos, antes de dormir, um beijo o outro, abraço o outro, feliz, sem cara emburrada, né? Nem que tenha que dormir 3 horas da manhã, mas nós vamos resolver o conflito, conversar e chegar ao arrependimento, não é verdade, pastor? E também, como eu falei, outra coisa importante, não somente no arrependimento, mas trazer Deus para o relacionamento, que é o que? Nós sempre finalizamos com oração, né? Amém, isso mesmo, é muito importante. Então, quando você entende que você precisa resolver seus conflitos, você vai começar a buscar um caminho para resolver, resolucionar. Se você não está conseguindo ter conversa, então, em um momento mais calmo, sabe, foi o que a gente fez. Como é que podemos guiar a nossa conversa? E aí a gente foi estabelecendo princípios. Como é que nós podemos falar aquilo que nos desagrada? Né? Eu cheguei, então como é que eu posso falar para você? E aí ele disse, fale assim para mim. E aí eu fui entendendo como era o jeito dele e eu fui falar do jeito que ele pudesse entender. Porque a gente quer falar de qualquer jeito, a gente quer expor de qualquer jeito e quer ser entendida de qualquer jeito.
E não é bem assim, somos duas pessoas diferentes. Então, do mesmo jeito que eu quero ser escutada, ele também quer ser escutado. Do mesmo jeito que eu me desagrado com algumas coisas, ele também desagrada por algumas coisas. Do mesmo jeito que você talvez esteja reagindo de um jeito por causa de coisas que ele faz, talvez ele também esteja reagindo de algum jeito por causa de coisas que você faz. Então, partindo desse princípio, você vai começar a estruturar aquilo que vai funcionar para o relacionamento de vocês. E aí vocês vão estabelecer esses princípios de honra. Oh, eu não gosto que a gente se exponha. A gente não deve mais ficar brigado, dormir brigado. Nós queremos trazer a terceira dobra para o nosso relacionamento. Então não vamos ficar mais sem perdão, não vamos dormir com raiva, vamos trazer a oração para o nosso casamento, vamos trazer o diálogo, comunicação. Sabe por quê, filhos? A vontade de Deus é que vocês cresçam sobre medida. Que vocês estabeleçam os princípios e você avance no propósito que Ele tem para a vida de vocês, sabe? Esse propósito precisa ser cumprido para sua família, para sua casa, para sua vida. E quando você deixa coisas mal resolvidas entre vocês, isso vai ficar bloqueado. Você não vai avançar. Então você precisa resolver isso. Então tá na hora de a gente tirar aquele tapete e varrer debaixo do tapete. Amém? Tá na hora de a gente descortinar essas coisas e resolver, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o seu casamento, para a sua família. Então nós precisamos trazer essa terceira dobra para a nossa vida, para que a gente possa usufruir do melhor de Deus. Então, quando você estabelece essa comunicação, sabe? Não é porque tem relacionamentos. Eu estava lendo um artigo que ele fala sobre níveis de relacionamento, níveis de conversa, de comunicação. Tem aquele tipo de conversa que é conversa de corredor. É simplesmente oi, oi, tchau, tchau. E eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, aquela conversa de relatório. Hoje o meu dia foi bom, eu trabalhei. E você fez o quê? Eu trabalhei também, vi meu amigo e tô aqui. Não e tem acabou. Uma amizade, né? Não tem profundidade. Enquanto você não resolve os conflitos, enquanto você não trata a comunicação e o diálogo no seu relacionamento como importante, você não vai avançar em níveis maiores e vocês não vão chegar em lugar nenhum. Deus quer que vocês conquistem a casa, o negócio, a família, crescer nos propósitos que Deus tem para a vida de vocês. Mas para isso acontecer, a comunicação é primordial, né? Então a gente tem que sair desses níveis de corredor, esses níveis de apenas relatório e chegar em um nível mais emocional, um nível de uma conversa honesta, de dizer, olha, eu não gosto disso, e o outro entender, e você entender o coração do outro, e do outro ter liberdade de dizer. Quantas vezes eu chego, amor, às vezes eu não me sinto confiante para isso, aquilo, outro, e ele sabe do meu propósito, e sabe dos meus desafios e das minhas dificuldades, e como é bom poder estar do lado de alguém que vai me incentivar, vai orar por mim, e vai dizer, ei, você pode, eu acredito em você. E ele está o tempo todo me jogando para cima. E vice-versa. Naquilo que ele acha que ele não consegue, que ele não pode. E eu lembro, ei, você é assim não. Você é o cara corajoso, você é o cara de fé que eu mais admiro, né? Eu admiro isso nele. E quando é necessário, nós precisamos trazer à tona. E eu só vou conseguir trazer isso à tona. Nós só vamos conseguir nos ajudar quando a gente entra em níveis maiores de conversas. Saia desse nível de corredor, desse nível de relatório, desse nível raso, sabe? Deus tem um nível maior, um nível de cumplicidade, de amizade, de carinho, de afeto. E tudo isso pode ser reconquistado. Sabe, você que está achando que eu deixei de amar, não tem mais jeito. Já tem muito tempo, né? Já tem muito tempo. Então, já, pastor, se fosse no início. Não, eu quero dizer para você também que está me ouvindo agora, que já tem algum tempo, você já está casado há você pode, você que já tem uma trajetória, você pode sim restaurar, vocês podem sim voltar ao início, vocês podem sim, né, trazer esses princípios para o seu relacionamento. Não é só para o início, né? Quem pode
começar fazer no início é maravilhoso, é mais fácil. Mas até você que já tem 50 anos de um relacionamento, vocês conseguem. Amém? Pode ser mais difícil, mas com o Senhor nada é impossível. Então é isso que você deve ter no coração e ter vontade de resolver. Porque às vezes você quer usufruir de um relacionamento bom, mas você não tem disposição de enfrentar. Então vamos começar a perceber, eu não tenho disposição de enfrentar, e vai colocando diante do Senhor, pede ajuda ao Espírito Santo, Ele está aí para te auxiliar, e tira o orgulho de lado. O que mais tem paralisado as pessoas é o orgulho de dizer, olha, vamos conversar, eu preciso conversar hoje, porque eu aprendi com o pastor, vamos assistir junto. E eu sei que a gente está em um relacionamento meio trincado, mas eu quero resolver, eu quero trazer Deus para a nossa família. E eu quero resolver com você, me perdoe. E comece a conversar. Deus vai te dar essa coragem. O que te falta é coragem. O que te falta é largar os seus orgulhos e trazer Jesus para o seu relacionamento. E eu vou te dizer uma coisa, não vai ser fraqueza você pedir perdão. Não vai ser fraqueza você tirar essa capa de durona, tirar essa capa de durão e se expor para o seu cônjuge, porque muitas vezes ele também está do mesmo jeito que você está. Entender que ele não é o seu inimigo, né? Ela não é minha adversária. Na verdade, nós somos eu gosto de dizer a ela que ela é minha melhor amiga, né? Nós temos uma amizade muito acima de apenas um namoro, né? Um sexo, né? Que algumas pessoas têm o casamento como apenas um sexo. Não, a gente tem que entender que não é só sexo. Nós temos uma amizade, um companheirismo, uma intimidade. Como eu gosto de estar junto com ela, a gente conversa. Algumas pessoas até brincam com a gente, dizendo que quando eu estou sem a pastora, né, o pastor é outro sem a pastora, com certeza, porque eu gosto de estar junto com ela. Bom saber. Eu gosto de estar junto com ela porque às vezes até o olhar dela já me ensina já me diz alguma coisa, a gente se comunica pelo olhar e a gente chega no ambiente, a gente já sabe o que fazer, e aí eu já peço a ela a opinião dela, ela pede a minha, a gente consegue andar, porque entenda, você sozinho, o marido que está me ouvindo agora, né, a esposa que está me ouvindo agora, você sozinho, né, eu vi uma vez uma frase e eu quero dizer para você, sozinho você pode ir muito mais rápido, mas juntos, como parceiros, como uma família, vocês vão muito mais longe. Amém. Né? Então eu sei que nosso relacionamento juntos, colocando a terceira dobra, o Senhor dentro, no nosso relacionamento, nós vamos conseguir alcançar níveis maiores, não só em Deus, como de forma natural também, né? Nossos objetivos naturais, nós vamos conseguir avançar, porque um está junto com o outro. Quando um cai, o outro levanta, quando um dorme, o outro acolhe, e assim vai. Né? Um suportando o outro, não é suportando dizer, vige, eu suporto essa mulher, não, é suportando de dar um suporte. Se eu preciso de suporte, não está na rua, está nela. Então eu vou junto, amor, me ajuda aqui nisso, como ela falou, um ajuda o outro, né, pastora? Exatamente. E diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui, expôs para vocês, vocês percebem que pra gente no início também foi difícil, né? No início a gente passava, a gente já chegou a dormir às 3 horas da manhã pro telefone, e a gente tinha estabelecido, ninguém pode desligar na cara do outro, né? E a gente passava mais tempo para resolver um conflito, mas a gente ficava lá até resolver. E hoje em dia, às vezes um conflito vem e a gente resolve 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, às vezes pode demorar mais um pouco, mas é mais rápido, porque a gente já desenvolveu isso no nosso relacionamento, teve prática. Então no início pode ser difícil, inclusive no início às vezes eu errava alguma coisa que ele não gostava de novo, aí ele disse, amor, você fez isso, aí já queria trazer aquele questionamento, aí eu dizia, amor, tenha paciência, eu estou tentando, e aí ele pôde perceber que eu não era porque eu não queria, é porque eu estava tentando, e para mim uma nova prática era difícil. Então, isso também vai levar tempo. Tenha paciência com você mesmo e tenha paciência com o outro. Não é por causa que ele estabeleceu algo com você e depois falhou que está jogando tudo no lixo, não. Vocês estão em um tempo de treinamento.
Ninguém vira um boxeador de uma noite para o dia. Ninguém vira um corredor da noite para o dia. E existe tempo de treino, tempo de preparo, tempo de regime, seja o que for que seja necessário, vai existir um tempo de adaptação. E assim também é para desenvolver um bom diálogo no relacionamento. E uma coisa que nós podemos fazer é avançar. Amém? Uma coisa que você pode fazer é não se conformar, como diz lá em Romanos, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renovai a vossa mente com a palavra de Deus, para que você prove qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe sim uma boa vontade de Deus para o seu relacionamento. Mas para que isso aconteça, você precisa ser renovado pela palavra e não se conformar. Então, não se conforme com o nível que você está vivendo. Queira avançar a níveis maiores de relacionamento, de diálogo. Né? É importante, pastor, também não só a questão de avançar. É importante avançar, mas também recomeçar. Recomeçar. Né? Porque às vezes você está avançando, como a pastora falou, só que aí o outro vai, falha, retrocede, faz de forma errada, não cumpre o princípio, aí se cansa, joga tudo para cima. Não, se for preciso, recomeça. Ah, pastores, vocês precisam recomeçar? Sim. Várias vezes a gente conversa assim, amor, não está dando certo o princípio, vamos voltar a cumprir o princípio. A gente volta e cumpre. E como ela falou, no início era muito mais difícil, mas depois, com a prática, vai ficando muito mais fácil. Então talvez, você que vai começar a botar em prática agora, talvez esteja difícil. Né? Seja difícil. Só acontece com os pastores, comigo não, porque ele não é crente, ou ela não é crente, ou a gente não pensa igual, não. Funciona com todos, porque o princípio de Deus é igual para todo mundo. Então Amém? Vai dar certo. Talvez agora seja um pouco mais difícil, mas entenda, vocês vão praticando, vão colocando, tenham paciência, como a pastora falou, com vocês mesmos e com o outro, né? Com o seu parceiro, e aí vai chegar um momento que vai ser fácil. Como ela falou mesmo, hoje em dia, quando a gente tem algum conflito, a gente senta coisa rápida, conversa, e eu já sei como é que funciona, ela também já pede perdão, já se arrepende, já escuto o que ela tem que falar. Porque né? eu tenho que falar. Já tenho que falar, então eu escuto logo, digo, vai, fala. Ok, olha, me perdoa, e a gente já ora ali, já traz Deus pro nosso relacionamento, e já resolve, e fica tudo muito mais leve, muito mais fácil, e um relacionamento feliz. Pastora, eu sei que a gente tinha muita coisa aí para falar, né? Justo, com certeza teria muita coisa aí, muitos outros princípios. Tem muitos pontos, né, que traz conflitos, né? Muitos não pontos, só a falta do diálogo, mas como muitas pequenas raposinhas que não vai dar para falar agora, vai dar para falar. Porque eu já percebi aqui que o horário já está chegando, já está um pouco avançado, mas eu quero dizer para você que a gente pelo menos esse é o início. Né? É você saber ter um bom diálogo, né? É você saber enfrentar o conflito e saber resolver o conflito, a chegar num ponto, né? Trazer o conflito não só da conversa, mas levar da conversa ao arrependimento, aonde vocês oram, pedem perdão e resolve aquele conflito ali, tá bom? Então, teria muito mais coisas, né? Que a gente poderia falar aqui, outros pontos, mas infelizmente no momento não vai dar por causa do horário, mas eu queria deixar 3 chaves que vai fazer com que você tenha um relacionamento feliz. De tudo isso que a gente falou, de muita... Se aplicar também no diálogo, né? No justamente diálogo. Na comunicação que a gente está falando aqui. Né? Então, 3 chaves aí para lhe ajudar você trazer um diálogo feliz, um relacionamento feliz, tá certo? E conseguir viver em paz com seu cônjuge. Primeira chave, eu queria que você anotasse aí, que é o amar. Sem amor, a Bíblia diz que sem o amor, querido, nada vale. E aí você diz assim, pastor, mas o que é amor? Eu perdi o amor pela minha esposa, ou eu perdi o amor pelo meu marido. Eu quero dizer que o amor não se perde, porque amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar a mesma mulher todos os dias. Se apaixonar por outras mulheres é fácil. Por isso que a questão é essa. Muita gente está se apaixonando por várias mulheres e pegando um aqui, outro ali. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Decida amar a mesma mulher todos os dias. É maravilhoso você acordar e saber que esse dia que nasce é um novo dia de você conquistar, de você se amar, de você nutrir a paixão, que é um sentimento. A paixão, sim, é um sentimento.
O amor é uma decisão. Então, primeiro ponto, primeira chave, decida viver no amor, decida amar. E quando você decide amar, querido, você vai conseguir ter um relacionamento feliz, tá bom? Segunda chave, né? Segunda chave que vai fazer o seu casamento feliz, ceder. Você precisa ceder muitas vezes. Às vezes, quando a gente vai pegar alguns conflitos de casamento, de relacionamento, é porque a esposa não quer ceder, nem o marido quer ceder, os dois querem ter razão. Eu acho muito engraçado o que Cláudio Duarte fala. Ele diz o seguinte: você precisa decidir ser feliz ou ter razão. Ou ter razão. Né? E é engraçado, mas de uma certa forma é um princípio. Você precisa ceder. Às vezes a gente precisa ceder. Eu ceder a minha vontade, o meu desejo, ela também fazer o mesmo, e juntos a gente poder fazer algo juntos, né? Como sendo um. Né? A Bíblia fala que não somos mais duas pessoas. Não é mais a pastora Daiane, o pastor George, não é mais... Não, nós somos um. Então ali nós temos que ceder as nossas vontades e fazer algo juntos, né? Então, a segunda chave é ceder. Amém? E a terceira chave, para que eu possa deixar aí, para a gente poder deixar algo para você, ajudar você no seu relacionamento, é perdoar. Isso. Eu acho que é um dos mais principais aqui, né? Então tem três chaves: amar, ceder e perdoar, né? E justamente esse perdoar é que muita gente, né, pastora, tem dificuldade, né? E que tem dificuldade até para conseguir resolver o conflito, né? Porque se você não perdoa, você já vai querer conversar, ter um diálogo com 7 pedras na mão, você né? Você não fecha a porta, você, né? Já fala com ignorância, você já fala, mas você sempre faz isso, você nunca faz isso, já denegrindo tudo aquilo que aquela outra pessoa faz. E, gente, sempre a outra pessoa está fazendo alguma coisa. Então, para de colocar esse nunca, esse sempre você faz isso, você nunca faz isso, porque não é verdade. Porque os dois estão tentando. Se até hoje você está casado, se até hoje você está tendo um relacionamento, os dois estão tentando de alguma forma. Então, quando você fala essas palavras com raiva e achando, sendo dono da razão, cheio de rancor, cheio de raiva, você vai denegrir e menosprezar aquilo que o outro está fazendo. E aí pronto, é um prato cheio para só ter discussão e vocês não irem para lugar nenhum. Então nós precisamos perdoar. Você precisa, se você não está conseguindo conversar, peça ao Senhor, libere diante de Deus e peça ajuda ao Espírito Santo. E você vai falar com a pessoa já perdoando o outro. Muitas vezes, às vezes está em um tipo de conversa que eu já falo: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda a falar, me dá sabedoria no como falar, porque às vezes a gente se magoa e já vem com tudo, né? Para derrubar o outro. E nós não somos inimigos, nós estamos juntos construindo algo num propósito que Deus estabeleceu. Isso mesmo, amém? Amém? Então, amar, ceder e perdoar. Amém? Isso aí. Esses 3 chaves aí vai te ajudar a você ter um relacionamento e um casamento feliz. Amém, querido? Devido ao horário, pastora, a gente vai ter que encerrar agora. Eu espero que a gente eu espero que você possa ter sido edificado com esse bate-papo, aprendido, com essa conversa, né? Tá. E que pratique, né, amor? E que tente praticar, sair desse conformismo, né? E começar a praticar o diálogo, a comunicação, a conversa, colocar princípios, né? Principalmente já começa daí. Amém? Então, esse foi o nosso Arpan em Casa, abrindo não só a nossa casa, como também o nosso coração, nosso relacionamento, nossa intimidade, né? Para você. Então esse foi o primeiro Arpan em Casa. Se você gostou desse formato, né, de aprendizado, você comenta aí, bota aí nos comentários do vídeo, tá certo? Eu gostei, hashtag Arpan em Casa número 2, parte 2. Também, se você tem dúvida, se você quer comentar algo, se você gostaria de perguntar algo acerca de relacionamento ou de outras coisas, né, sobre família, sobre filhos, sobre alguma coisa que você queira, então comenta também.
E tá bom? vamos estar Então junto. coloca aí, coloca nos comentários, nós vamos estar vendo isso aí. E se a gente vê que tem uma boa aceitação, nós vamos fazer o Arpan em Casa número 2, tá certo? Falando um pouco mais sobre relacionamento, família e tentando ajudar você que está com conflitos no seu relacionamento, amém? Pastora, eu gostaria de orar, né? Eu queria que a senhora pudesse orar por esse povo. Antes disso, se inscreve no canal, curta essa ministração, tá certo? Dá um joinha aí, um legal. Compartilha aí nas suas redes sociais, Instagram, o Facebook, o WhatsApp, para que outras pessoas possam ser alcançadas. E não esqueça, se você quer Arpan em Casa parte 2, bota aí nos comentários. Bota aí a hashtag, né? Hashtag Arpan em Casa. Em Casa parte 2, tá certo? Que a gente vai estar tentando fazer a segunda parte para ajudar você. Amém? Então, pastora, vamos orar por esse povo. Deixa eu orar por você. Enquanto o pastor estava falando, eu senti como se pessoas estivessem carregando muito fardo desse relacionamento que não tem dado certo, muito fardo disso que você está lutando e você tem se angustiado por isso. Eu gostaria de dizer, filho, filha, que Deus, Ele te ama e Ele está pronto para te ajudar nesse teu conflito. Amém? Gostaria de que entendesse que o Senhor, Ele quer ser a terceira dobra nesse seu relacionamento. Ele quer estar junto com você. Você não vai resolver sozinha. Amém? Você não vai resolver sozinho. Ele está pronto para te auxiliar, pronto para te ajudar. E eu quero orar especificamente por isso e vou abençoar todo o resto também. E vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Se você também tem algum amigo, casal, que você sabe que precisa dessa palavra, você depois compartilha. Mas nesse momento, coloca ele na sua mente. Vamos interceder pelas famílias, pela sua família, pelo seu relacionamento. E eu creio que Deus vai tocar. Amém? A unção do Senhor despedaça jugo. A palavra toda aqui construiu algo no seu coração. Mas a unção do Senhor agora vai liberar para você começar a dar um start naquilo que estava paralisado. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada pessoa, cada relacionamento nesse momento. E em especial, Pai, essas pessoas que estão com fardos, carregando, Senhor, sem saber como lidar com o seu casamento, sem saber como lidar com o seu relacionamento. Pai, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, toda essa mochila de ressentimento, toda essa mochila de falta de perdão. Pai, libera agora a tua unção, Senhor, que despedaça jugo, essa pessoa que está pedindo ajuda para perdoar, essa pessoa que está pedindo ajuda, Senhor, para resolver esses conflitos. Pai, obrigada pela tua unção, o teu Espírito que auxilia, que capacita, que traz fundamento, que traz força nesse momento, Pai, sobre a vida dele agora, no nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tira as nossas mochilas e transforma, Senhor, e troca o nosso fardo por um fardo leve e suave. Essas pessoas não vão esmurecer, não vão desistir, mas a capacitação do Senhor repousando sobre eles agora, trazendo um renovo, trazendo força, trazendo esperança, Pai. Pai, no nome de Jesus nós pedimos a tua unção, liberando esperança, esperança de relacionamentos melhores, esperança, Senhor, para resolver conflitos, trazendo paz, Senhor, e alívio a esses corações, trazendo perdão, trazendo cura, Pai, na área sentimental, na área emocional dessas famílias, desses relacionamentos, na autoridade do nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a tua unção e sabedoria. Capacita os teus filhos com sabedoria, Pai, para saber como falar, a como estabelecer princípios, a como conversar, a ir a novos níveis. Senhor, dá força, coragem, ousadia, Pai, para ter e enfrentar novos níveis, Senhor, saindo do raso, saindo dessa mesma posição e começando a conquistar um futuro glorioso, um relacionamento de paz, de harmonia, para cumprir o propósito que o Senhor tem designado para cada um deles. Nós oramos por essas famílias, oramos pelas famílias da Arpan, oramos pelas famílias, Senhor,
Senhor, que está ouvindo essa ministração, que eles possam ser tocados pelo Senhor, trazendo renovo, trazendo paz, trazendo a força do Teu Espírito sobre a vida deles, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Nós oramos por eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você recebe essa palavra, querido? Então que o Senhor possa estar te abençoando em nome de Jesus. E vamos ficar por aqui. Então não esqueça, curta, compartilhe, tá certo? Se inscreva no canal e comenta aí se você quer a parte 2, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, amém.